Sejam bem-vindos a mais um vídeo com Eliane Liri. E a palavra de hoje se encontra no livro de Hebreus. O tema hoje é o perigo da incredulidade. Amém? Então, fica até o final que eu creio que você vai ser edificado com a palavra de hoje. E antes de eu entrar na palavra, eu vou só dar uma pequena introdução a respeito desse livro. O livro de Hebreus tem muitos estudiosos que acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Porém, a Bíblia não cita quem foi o autor deste livro. É um autor desconhecido, porque a Bíblia não diz, mas muitos estudiosos creiam que foi o apóstolo Paulo. E o que é que esse livro tem para nos dizer? A Epístola dos Hebreus é um tributo ao incomparável Filho de Deus e um encorajamento aos companheiros da fé do autor. O autor temia que seus leitores cristãos estivessem vacilando, como muito de nós às vezes vacila, amém? Em sua resistência. O escritor tinha uma abordagem dupla. A primeira que o escritor tem nesse livro, abordagem, ele exaltou Jesus Cristo, que é tratado como Deus e Filho do homem. Amém? O princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E é, portanto, o único que pode servir como mediador entre Deus e a humanidade. Segundo atributo que ele colocou aqui, o autor exaltou os seus irmãos em Cristo a amadurecer e viverem na fé. Porque não é só aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Nós temos um processo de amadurecimento como cristão, mas esse vídeo aqui não vai estar focalizado ao amadurecimento, vai estar focalizado ao perigo da incredulidade, amém? Então vamos lá. Eu vou ler esse versículo aqui e depois vou fechar com algumas observações que eu fiz da leitura desse capítulo aqui. Se você quer acompanhar depois, essa passagem se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, eu vou ler de versículo de 1 a 19, vou ser breve para não demorar muito, amém? Então fica até o final que eu creio que esse vídeo de hoje vai te edificar, assim como vai me edificar também. Toda honra, toda glória é para o nosso Deus. Louvado seja hoje e sempre o nosso querido e único Salvador Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então está aqui dizendo que Jesus, ele foi fiel a Deus assim como Moisés, amém? Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, amém? E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Aqui está falando de Jesus Cristo. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, e tão somente conservamos firme a confiança e a glória e a esperança até o fim. Louvado seja o Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureças o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Aqui o autor está mencionando o tempo que Moisés, ele passou aqueles 40 anos com o povo, quando eles saíram do Egito. E aqui ele vai dar algumas, ele vai falar da incredulidade daquele povo, apesar de ter visto as maravilhas, passado pelo sobrenatural, na presença de Deus, amém? E mesmo assim, alguns pereceram. Então vamos lá. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração
e disse: estes sempre erraram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Era um povo que via as maravilhas de Deus, mas o coração estava endurecido e eles nunca realmente se inclinaram, entregaram para Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui que eles não conheceram o caminho de Deus. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exaltai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha aí. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente os princípios da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouviste a sua voz, não endurecerás o vosso coração com a aprovação. Na aprovação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Porque teve aquele povo que pereceu, morreu ali, e teve os filhos deles que chegaram e viram a terra santa. Amém? Louvado seja o Senhor. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. É um perigo quando a pessoa deixa de crer, é um perigo quando a pessoa não tem fé mesmo vendo ou já ter passado por experiências com Deus, no sobrenatural, vendo o poder de Deus na sua vida. Tem pessoas que elas abandonam a palavra de Deus, o inimigo coloca elas tipo numa teia, elas caem ali, elas não sabem se libertar, porque elas acabam sendo amantes do pecado, elas acabam sendo amantes de si mesmas, elas acabam ficando tão envolvidas no pecado, nas delícias carnais, que elas não voltam mais para o caminho que elas viviam, que elas experimentaram alguma vez na sua vida. Aí que é o perigo, porque essas pessoas vão chegar ao julgamento final. Essas pessoas vão perante o nosso Deus um dia, como todos nós, e elas vão ser julgadas. E há um julgamento maior para quem tem mais conhecimento, o julgamento mais pesado para quem tem mais conhecimento, um julgamento mais leve para o que não tem tanto conhecimento, mas ambos vão ser julgados se não forem realmente encontrados como salvos, como servo de Deus. Então, é o perigo, a incredulidade, ela tem um perigo muito grande. Eu vou aqui para a notinha que eu fiz aqui, umas anotações para a gente entender um pouquinho melhor aqui. Então, o que o autor ele quis fazer aqui? O autor, nesse capítulo, no capítulo 13 até o capítulo 4 a 16, nesses capítulos o autor deixou de demonstrar a superioridade do filho sobre os anjos para mostrar que o filho é superior a Moisés, o mediador da lei, e a Josué, o conquistador da terra prometida. O fio condutor aqui desses capítulos é a fidelidade. Ao explicar que Jesus era fiel, se você ler no capítulo 3, versículo 2, o autor esperava persuadir os leitores a se manterem firmes. Se você ler no capítulo 4, 14, até o fim, firmes até o fim, você vai entender mais aí. O que o autor apelou para... O autor, nesse caso, ele apelou para a semelhança com os leitores, dirigindo-se a eles como santos irmãos e irmãs que haviam recebido o mesmo chamado de Deus que ele. E ele lhes pediu que voltassem a mente e o coração para o Salvador e considerassem Jesus. Deus havia identificado Moisés como aquele que era excepcionalmente fiel em
toda a casa de Deus. Amém? Realmente Moisés foi. Jesus foi fiel sobre a sua família, da qual Moisés fazia parte. Embora Moisés fosse fiel em transmitir a lei de Deus, seu papel designado era apontar para a vinda do Filho de Deus. Jesus, que foi fiel em seu papel de levar o Evangelho àqueles que estão sob a condenação da lei e é, portanto, digno de mais glória. Tendo estabelecido a superioridade do Evangelho de Cristo em relação à lei de Moisés, o autor passou a explicar o significado do Salmo 95, quando você tiver um tempo, leia lá. Seu propósito era advertir seus leitores de que, se a punição por desobediência à lei fosse severa, então a punição por falta de fé no Evangelho seria muito pior. O julgamento deste Deus é descrito no Salmos 95, de 7 a 11, sobre os israelitas desobedientes no deserto. Deus não permitiu que aquela geração infiel entrasse na terra prometida. Terra porque endureceram os seus corações contra Deus. Foi por isso que eles não entraram. A lição é que aqueles que ouvem a voz de Deus não devem endurecer seus corações contra a palavra de Deus e desobedecer os seus mandamentos. O resultado de tal incredulidade é o julgamento divino. Eles não entrarão no descanso de Deus. Então, eles não herdarão o reino dos céus. Porque quando a pessoa que ela é incrédula, ela não tem salvação. Como é que uma pessoa que não crê no Filho do Homem, Jesus Cristo, vai ser salvo? Se a palavra diz que nós só podemos ser salvos se nós crermos que Jesus é o Filho de Deus. Então, uma pessoa incrédula, ela não vai entrar nos reinos do céu. Ela vai ser assim condenada, e nós já sabemos qual é o final triste que essa pessoa vai ter. Ela não vai reinar, ela não vai passar o tempo dela se deliciando das maravilhas que o céu, que o reino de Deus tem para nos oferecer. Então, meu querido, eu deixo essa palavra para você hoje, sabe? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você permaneça, como o autor de Hebreus falou, e permaneça na fé. Não vacile, não fique na dúvida. Será mesmo que essa palavra é verdadeira? Será? Quando toda a dúvida que vier na sua cabeça, você repreenda, porque a dúvida não vem do Senhor. O Senhor, Ele te dá certeza, Ele te dá afirmação. O Senhor, Ele coloca no teu coração o que é correto, porque nele não há mentira, nele há verdade. E a palavra dele é viva e verdadeira, é uma luz para o nosso caminho, é uma candeia na escuridão. Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus eu peço, continue na fé, permaneça na fé, leia a palavra de Deus, escute a voz do Senhor, faça o seu melhor para Deus, porque sendo assim você só tem a ganhar. E que Deus te abençoe ricamente. E até a próxima com Eliane Líria. Amém?